90, dia 11 de agosto de 2005. A crise assume aspectos ainda mais chocantes. Duda Mendonça e Zilmar Fernandes da Silveira depõem na CPI dos Correios. O marqueteiro de Lula aparece sem ser convocado. Confessa que recebeu 11.900.000 reais em Caixa 2 de Marcos Valério. O dinheiro pagou serviços prestados na campanha de 2002 que elegeu Lula. Pior, 10,5 milhões de reais do total foram depositados no exterior, segundo Duda Mendonça, por orientação de Marcos Valério. Duda Mendonça teria sido obrigada a constituir uma empresa offshore, cuja característica principal é a ausência de identificação dos donos. Nasceu a Düsseldorf, nas Bahamas. De acordo com a versão, Marcos Valério fez seguidos depósitos a Düsseldorf em 2003 por meio dos bancos BAC Florida Bank, Banco Rural Europa, Israel Discount Bank de Nova York e a empresa TradeLink. Duda Mendonça não fornece senha ou extratos para permitir a análise da movimentação, diz o marqueteiro de Lula. Esse dinheiro era claramente de Caixa 2, a gente não é bobo. Nós sabíamos, mas não tínhamos outra opção, queríamos receber. Não vou dar uma de santinho. Ou eu recebia daquele jeito, ou tomava cano. Além dos 10,5 milhões de reais na Düsseldorf, Marcos Valério repassou 1.400.000 em dinheiro vivo em várias parcelas. Duda Mendonça recebeu tudo. Os primeiros 300 mil reais foram na agência do Banco Rural da Avenida Paulista, em São Paulo. Zilmar Fernandes da Silveira foi buscá-lo. Cheguei na tesouraria do Rural e o rapaz me trouxe um pacote de dinheiro. Eu me assustei porque pensei que ia receber um cheque administrativo. A sócia de Duda Mendonça acostumou-se. Voltou à mesma agência nos dias seguintes para pegar mais 2 boladas de 300 mil reais cada uma em dinheiro vivo. E depois fez outras 2 retiradas também em espécie de 250 mil reais cada. Total, 1.400.000 reais. Só parou porque disse ter sido assaltada. Aí um doleiro teria sido incumbido de fazer os saques na agência. O depoimento de Duda abala o país. Além do marketing de Lula, o publicitário cuidou das campanhas dos candidatos do PT aos governos de São Paulo e do Rio, José Genuíno e Benedita da Silva, e do senador Aloysio Mercadante, do PT de São Paulo. Recebeu 11,9 milhões de reais de Valério e outros 3,6 milhões de reais de Delúbio. Todos os 15,5 milhões de reais por fora, sem nota fiscal. As televisões transmitem o depoimento de Duda Mendonça. O publicitário escancara a promiscuidade entre público e privado nas relações do governo federal. Segundo ele, o pacote fechado com o PT para as eleições de 2002 era de 25 milhões de reais. Faltou o acerto de 9,5 milhões do combinado, mas Duda Mendonça voltou a trabalhar para o partido do presidente Lula em 2004. Foi responsável pelas campanhas eleitorais em São Paulo, Porto Alegre, Belo Horizonte, Curitiba, Recife e Goiânia. Duda detém contas milionárias de publicidade do governo Lula, a saber, Petrobras, Secom e Ministério da Saúde. Juntas renderam faturamento de 120 milhões de reais em 2003 e 2004. O acesso de Duda à esplanada dos ministérios e ao ministro Luiz Gustin, do PT de São Paulo, é constante. Recebeu o apelido de Ministro da Propaganda. Ao depor a CPI, Duda Mendonça quer se livrar da acusação de evasão de divisas. O crime teria sido cometido por quem enviou o dinheiro ao exterior, não ele. Duda apenas o recebeu e, portanto, seria autor de crime mais leve de sonegação fiscal. Caso fizesse acerto com a Receita Federal antes da denúncia do Ministério Público, ficaria livre de processo criminal. Repercussões do depoimento de Duda Mendonça. Para o jornal Folha de São Paulo, em editorial, o presidente Lula perde o pouco de autoridade que lhe restava. Como pode o governo exigir dos cidadãos e das empresas o cumprimento de obrigações fiscais se o mais alto magistrado da República chegou ao poder valendo-se de operações fraudulentas? O jornalista Clóvis Rossi, na mesma Folha, escreve que o depoimento do publicitário do rei mostra que não foram apenas deputados os beneficiados pelo Valério-duto. Foi o próprio presidente da República cuja propaganda foi paga com esse dinheiro. Pior, não foram pagamentos feitos durante a campanha e, portanto, antes da presidência de Lula, mas depois da posse e depois de a agência de Duda ter obtido o contrato de publicidade do governo. O presidente do PT, Tarso Genro, do Rio Grande do Sul, defende Lula. Não há nenhuma legitimação moral e jurídica para a proposta de impeachment. Vamos fazer todos os movimentos políticos, jurídicos e sociais para defender o mandato do presidente. Da senadora Heloísa Helena, do PSOL de Alagoas. Agora se fecham todos os indícios de crime, e esse dinheiro não veio de empréstimo, veio de licitações fraudadas, de investimentos de fundos em bancos que depois retribuíam. Tudo que o Código Penal diz que dá cadeia, eles fizeram. O deputado José Dirceu, do PT de São Paulo, alerta para convulsão social em caso de impeachment de Lula. Vocês acham que
Não vai acontecer nada no país se fizerem isso? Enquanto Duda Mendonça depunha a CPI dos Correios, Marcos Valério comparece à CPI do Mensalão. Ele tampouco fora convocado. O depoimento não tem a mesma repercussão, mas cria um problema. Segundo Valério, foi o próprio Duda quem pediu para o dinheiro ser depositado no exterior. Fui procurado pelo Delúbio, que me incumbiu de pagar o Duda por intermédio da Zilmar. Fiz os pagamentos à pessoa que ela indicou, o consultor financeiro de nome Jader. A grana foi sacada pelo doleiro Jader Khalid Antônio, autor de 22 operações de retirada de dinheiro da SMPB. Diz Valério. Fui usado pelo PT e cuspido para fora. É muito mais fácil acusar o publicitário Valério do que o marqueteiro Duda Mendonça. É mais fácil falar em Valério Duto do que em Dirceu Duto ou PT Duto. Ex-diretores do Banco Central são entrevistados pelos repórteres Fernando Dantas e Sueli Caldas do jornal O Estado de São Paulo. Os pagamentos a Duda Mendonça no exterior seriam mais uma evidência de que os empréstimos dos bancos Rural e BMG ao PT e ao empresário Marcos Valério foram obras de ficção. As operações de crédito fariam parte, portanto, de estratégia para camuflar doações prévias depositadas por empresas em contas bancárias no exterior e cujos titulares seriam os próprios bancos envolvidos no esquema. Os empréstimos serviriam para cobrir as doações e não eram para ser pagos. Segundo a análise, não faria sentido aprovar empréstimos de milhões de reais em operações avalizadas por dirigentes do PT, políticos com baixo patrimônio. A suspeita de que os empréstimos não deveriam ser quitados e nem cobrados, pois já haviam sido pré-pagos com depósitos no exterior. Em outro texto, Sueli Caldas explica que os empréstimos foram inventados para esquentar dinheiro depositado no Banco Rural em paraíso fiscal. A empresa interessada em doar dinheiro ao governo Lula deposita, digamos, 5 milhões de dólares na conta do Banco Rural, lá no paraíso fiscal. Feito isso, o Rural concede um empréstimo do mesmo valor no Brasil à SMPB, empresa de Marcos Valério. Em seguida, a SMPB repassa o dinheiro do crédito aos protegidos indicados por Dirceu e Delúbio, por enquanto deputados do PT e de partidos aliados. A suspeita sobre a verdadeira face do esquema vinha do fato de o Banco Rural ter levado o calote de 6 milhões e meio de reais de Marcos Valério em 1998. Na época, Valério teria engendrado operação semelhante para a campanha de reeleição do governador de Eduardo Azeredo do PSB de Minas Gerais. O esquema ficaria conhecido como Mensalão Mineiro. Que banco sério premia o insistente e reincidente caloteiro com tantos outros milionários empréstimos? Da repórter Sueli Caldas. Além de comissões poupudas faturadas por eles, o Rural provisiona, no balanço, o prejuízo decorrente do calote dos empréstimos, obviamente concebidos para se transformar em ativos podres. Com isso, o banco reduz seu lucro e se livra do imposto de renda referente à parcela do falso prejuízo. O repórter Lourival Santana, do mesmo Estadão, obtém informações de bastidor de fonte próxima a Delúbio Soares. Os gastos com a campanha de Lula em 2002 teriam alcançado 200 milhões de reais. O PT admitiu despesas de 21 milhões, quase 10 vezes menos. Os 21 milhões de reais teriam sido suficientes para todas as despesas e havia ainda uma sobra de 11 mil reais. Nos números de verdade, ficaria uma dívida de Caixa 2 de mais de 20 milhões de reais, e a arrecadação, não contabilizada, teria sido de quase 160 milhões de reais. A CPI dos bingos recebe informações do Ministério Público de São Paulo. O advogado Rogério Buratti manteve relações próximas com Antônio Palocci, do PT de São Paulo, ministro da Fazenda, pelo menos até fevereiro de 2004. Mentira à CPI ao dizer que não tinha contato com Palocci. O ministro também negara. Rogério Buratti foi secretário de governo de Ribeirão Preto, São Paulo, no período em que o prefeito da cidade era Antônio Palocci. Foi afastado por suspeita de corrupção. Motivo? Fita gravada pelo próprio Rogério Buratti continha indícios de acerto ilegal com um empresário. A gravação, furtada por integrantes do PT e divulgada, inviabilizou a permanência de Rogério Buratti na prefeitura. Saiu do PT e não teria mais convivido com Antônio Palocci. Agora sabe-se que ligou 2 vezes de um telefone fixo em 7 de fevereiro de 2004 para a casa do ministro em Brasília, e no dia 21 daquele mês, mais uma vez, de um celular. Além disso, manteve contatos telefônicos com Juscelino Antônio Dourado, chefe de gabinete de Antônio Palocci no Ministério da Fazenda, e fez outras 99 ligações para Ralph Barquete, um consultor da Caixa Econômica Federal. Os telefonemas ocorreram no período da renovação do contrato entre a Caixa e a multinacional GTEC. Ralph Barquete também foi secretário de Antônio Palocci na prefeitura de Ribeirão Preto. Rogério Buratti minimiza a importância dos telefonemas ao ministro. Segundo advogados, as conversas tiveram caráter pessoal. Nunca disse que não conheço o Palocci e não converso com ele. Disse que não tenho intimidade com ele. Foi isso que eu falei.
Antônio Palocci insiste na versão furada. Em nota emitida por sua assessoria, afirma que eventuais telefonemas foram provavelmente tentativas de contato que não prosperaram. Sobre os contatos com Rogério Buratti nos últimos anos, apenas sociais, eventuais e esporádicos. Muita água ainda vai passar por baixo dessa ponte. 91, dia 12 de agosto de 2005. Lula improvisa em reunião ministerial no Palácio do Planalto. Eu não tenho nenhuma vergonha de dizer ao povo brasileiro que nós temos que pedir desculpas. O PT tem que pedir desculpas. O governo, onde errou, tem que pedir desculpas. O presidente não diz com clareza a que se refere, nem aponta os culpados. Quero dizer a vocês com toda franqueza, eu me sinto traído. Traído por práticas inaceitáveis das quais nunca tive conhecimento. Estou indignado pelas revelações que aparecem a cada dia e que chocam o país. Lula não menciona que fora alertado pelo deputado Roberto Jefferson, do PTB do Rio de Janeiro, para a existência do esquema de distribuição de mensalões. Se estivesse ao meu alcance, já teria identificado e punido exemplarmente os responsáveis por esta situação. O presidente jamais iria apontar os responsáveis pela suposta traição. 92, dia 13 de agosto de 2005. A revista Veja traz entrevista com o jurista Hélio Bicudo, um dos quadros mais respeitáveis do PT. Ele diz à repórter Lucila Soares que o partido chegou ao governo sem projeto, tratou de aparelhar o Estado e adotou a tática de alcançar resultados pela corrupção do Congresso Nacional. Não posso admitir que dentro da história que venho construindo muitas vezes penosamente, eu possa ser considerado partícipe do que está acontecendo. O senhor acredita que o presidente Lula sabia dos fatos que estão vindo a público? Lula é um homem centralizador. Sempre foi presidente, de fato, do partido. É impossível que ele não soubesse como os fundos estavam sendo angariados e gastos e quem era o responsável. Não é porque o sujeito é candidato a presidente que não precisa saber de dinheiro. Pelo contrário, é aí que começa a corrupção. Por que o presidente não tomou nenhuma atitude para impedir que a situação chegasse onde chegou? Ele é mestre em esconder a sujeira embaixo do tapete. Sempre agiu dessa forma. Em outro trecho, o Hélio Bicudo trata de um caso que envolveu Lula. Em 1997, presidiu uma comissão de sindicância do PT para apurar denúncias contra o empresário Roberto Teixeira, que estava usando o nome de Lula para obter contratos de prefeituras em São Paulo. A responsabilidade dele ficou claríssima. Foi pedida a instalação de uma comissão de ética e isso foi deixado de lado por determinação de Lula, porque o Roberto Teixeira é compadre dele. Em que momento o senhor começou a perceber que o partido estava no caminho errado? Quando a direção passou a tomar a frente das campanhas políticas. No início, a militância era a grande força eleitoral. Isso foi mudando na medida em que o partido começou a abandonar os princípios éticos. A partir da campanha eleitoral de 1998, instalou-se definitivamente a política de atingir o poder a qualquer preço. Hélio Bicudo abandona o PT. O Jornal Nacional da TV Globo entrevista a mulher do doleiro Antônio Oliveira Claramont, o Toninho da Barcelona. Ela não é identificada por segurança. Diz temer pela vida do marido preso na penitenciária de segurança máxima de Avaré, em São Paulo. Ele se transformou num arquivo vivo. Em cartas endereçadas à família, Toninho da Barcelona contou que remeteu dinheiro ao exterior por solicitação do PT desde a primeira campanha de Lula a presidente em 1989. Segundo ele, as remessas se multiplicaram na década de 90 e foram concentradas na empresa TradeLink, ligada ao Banco Rural nas Ilhas Caimã e em outra offshore situada no Panamá. A mulher de Toninho da Barcelona fala ao Jornal Nacional de ameaças ao marido. Teriam sido feitas por supostos advogados que o procuraram na prisão a mando do deputado José Mentor, do PT de São Paulo. Ele falou para mim que os advogados perguntaram se ele tinha mesmo revelações a fazer sobre as remessas do partido. Toninho da Barcelona perguntou aos advogados o que ganharia para responder a pergunta. A resposta foi a seguinte: temos 3 reis e um as que pode ajudá-los a sair daqui. A revista Veja aborda o assunto. Para a publicação, as cartas de Toninho da Barcelona dão pistas sobre os caminhos do dinheiro. Os doleiros normalmente recebem dinheiro frio no Brasil, das mãos do dono do dinheiro ou de seu representante, e se encarregam de enviá-lo ao exterior por meio de uma cadeia de laranjas. 94, dia 15 de agosto de 2005. Técnicos da CPI dos Correios suspeitam da versão de Duda Mendonça. O publicitário disse ter sido obrigado a abrir empresa em paraíso fiscal para ser remunerado pela campanha que elegeu Lula em 2002. O problema? Remessas de 8,8 milhões de reais a offshore Düsseldorf, nas Bahamas, foram feitas nos dias seguintes a saques em contas de Marcos Valério. A coincidência de datas é considerada forte indicador de que o dinheiro dos depósitos teve origem no Brasil. Depois de sacado, os valores seriam depositados por doleiros em contas no exterior, até chegarem a offshores como a TradeLink ligada ao Banco Rural nas Ilhas Caimã. De lá, seguia a transferência para Düsseldorf.
Como evidências, técnicos apontam 35 dos 40 depósitos em dólares na conta de Duda Mendonça no Bank Boston de Miami, cuja origem teria sido recursos retirados do Banco Rural no Brasil. Os dados. Em 11 de março de 2003, sacaram-se R$300 mil do Banco Rural em Belo Horizonte. No dia seguinte, a TradeLink autorizou uma transferência de $83,6 mil, equivalente a R$300 mil menos as comissões, para Düsseldorf. No dia 12 de março, um dia depois, sacaram-se outros 300 mil do Banco Rural de Belo Horizonte. Mais um dia, novo depósito em dólares de valor equivalente no Bank Boston de Miami. Para os técnicos da CPI, a exigência de Marcos Valério para que Duda Mendonça abrisse uma offshore em paraíso fiscal só faria sentido se o dinheiro já estivesse no exterior, sem a possibilidade de ser internalizado no Brasil, o que aparentemente não ocorreu. Em entrevista a Lourival Santana, repórter de O Estado de São Paulo, Roberto Busato, presidente da OAB, a Ordem dos Advogados do Brasil, aponta motivos para a abertura de processo de impeachment contra Lula. Roberto Busato denuncia falhas da Polícia Federal e do COAF, o Conselho de Controle de Atividades Financeiras do Ministério da Fazenda, para detectar movimentações de dinheiro do Valério Duto. Diz Roberto Busato: não é possível que esse Banco Rural tenha praticado tantos fatos que não foram detectados pela análise sistêmica que o Banco Central é obrigado a fazer. Onde estava a Receita Federal com todos esses ilícitos tributários declarados? É incrível a inoperância de instrumentos do Estado brasileiro para evitar ou estancar uma corrupção sistêmica que estava ocorrendo dentro do governo Lula. Temos de reexaminar a legislação e as instituições. Os membros do PT envolvidos na corrupção fazem uma separação entre erro e corrupção, entendendo que em benefícios para o partido não há delito, mas erro, e que delito é apenas o aproveitamento próprio das verbas desviadas. Isso é desvio de conduta muito grave. Agiram criminosamente. O presidente da OAB justifica o pedido de impeachment. O presidente é a expressão máxima do PT. Portanto, não me parece lógico que ele desconhecesse as práticas que seu partido estava adotando da sua própria campanha e depois dentro do seu governo. Havia denúncias a partir do caso Valdomiro Diniz, e o presidente da República nunca veio a público demonstrar transparência na solução desses problemas. Esses indícios todos autorizam juridicamente um pedido de impeachment do presidente. A CPI dos Correios inicia o processo de notificação de 18 deputados envolvidos no escândalo do Mensalão. Todos são convocados a apresentar suas defesas por escrito. A lista dos que podem ser cassados tem 7 deputados do PT, 4 do PP, 3 do PL, 2 do PTB, 1 do PMDB e 1 do PFL, Partido da Frente Liberal, cujo nome é alterado para Democratas durante o segundo mandato de Lula. Os nomes: José Disseu, do PT de São Paulo, João Paulo Cunha, do PT de São Paulo, José Mentor, do PT de São Paulo, Professor Luizinho, do PT de São Paulo, Paulo Rocha, do PT da Bahia, Josias Gomes, do PT da Bahia, João Mário, do PT de Minas Gerais, José Janeiro, do PP do Paraná, Pedro Corrêa, do PP do Pernambuco, Pedro Henri, do PP do Mato Grosso, Vadão Gomes, do PP de São Paulo, Sandro Mabel, do PL de Goiás, Carlos Rodrigues, do PL do Rio de Janeiro, Vanderval Santos, do PL de São Paulo, Roberto Jefferson, do PTB do Rio de Janeiro, Romeu Queiroz, do PTB de Minas Gerais, José Bova, do PMDB do Paraná e Roberto Branche, do PFL de Minas Gerais. 95, dia 16 de agosto de 2005. Uma comissão de 12 parlamentares da CPI dos Correios desloca-se a São Paulo para ouvir o doleiro Antônio Oliveira Claramunt, o Toninho da Barcelona. Ele se diz disposto a colaborar com as investigações em troca de proteção e da revisão da condenação a 25 anos de prisão. Fornece os nomes de 4 expoentes que fizeram operações de remessa de dinheiro ao exterior: José Disseu, do PT de São Paulo, Delúbio Soares, o presidente do Banco Central, Henrique Meirelles e o ministro da Justiça, Márcio Tomás Bastos. Diz mais: a corretora Bônus Banval, que fez operações para o líder do PP, deputado José Janeiro do Paraná, e também para José Disseu. Fala de grandes quantias em moeda nacional trocadas por dólares. Foi pedido do deputado José Mentor, do PT de São Paulo. Informa conhecer detalhes de operações em Santo André e São Paulo, feitas por doleiros que prestavam serviços ao PT. Cita o envolvimento do MTB Bank no esquema de remessa de divisas ao exterior e relata operações cruzadas entre o Banco Rural e o Bank Boston no exterior. Em agosto de 2004, Toninho da Barcelona vendeu $134 mil para o superintendente da Polícia Federal em São Paulo, Francisco Baltazar da Silva. Ele foi indicado para o cargo por Lula depois de coordenar a equipe de segurança de Lula nas 4 eleições presidenciais disputadas pelo petista. Com o escândalo, Francisco Baltazar da Silva deixou o cargo. O ministro Márcio Tomás Bastos admite remessas de dinheiro e aplicações financeiras no exterior, mas ressalva: as operações feitas pelo Unibanco foram legais por contratos de câmbio e registradas no Banco Central. A Folha de São Paulo reporta que 2 diretoras uruguaias da Guaranhuns, empresa apontada como intermediária no esquema de distribuição de dinheiro do Mensalão, foram denunciadas por lavagem de dinheiro pelo DEA, o Departamento de Combate ao Narcotráfico dos Estados Unidos. Elas teriam atuado com o cartel de Juarez, uma organização de drogas mexicana.
Em depoimento à CPI do Mensalão, Emerson Palmieri, tesoureiro informal do PTB, dá detalhes sobre a reunião em que o PT se comprometeu a repassar R$ 20 milhões para a campanha eleitoral do PTB em 2004. Estávamos eu e o deputado Roberto Jefferson com José Genuíno, Delúbio Soares, Silvio Pereira e Marcelo Sereno. Genuíno disse que a contribuição seria de partido para partido e os recibos seriam providenciados depois. Seriam 5 parcelas de R$ 4 milhões. Depois disso, Genuíno levantou-se e disse que iria ligar para José Dirceu. As negociações com o PT, segundo o tesoureiro do PTB, eram conduzidas principalmente por José Genuíno e o tesoureiro Delúbio Soares. Depois, Delúbio nos apresentou Valério e passamos a tratar com ele. Das 5 parcelas de R$ 4 milhões, só uma teria sido paga. Veio em 2 etapas em dinheiro vivo no início de julho de 2004. Uma de R$ 2,2 milhões, outra de R$ 1,8 milhão. Palmieri foi encarregado por Roberto Jefferson de dividir o dinheiro em bolos de R$ 150 mil e R$ 200 mil do tesoureiro. Não coube tudo no cofre do partido, passei uma parte para um armário ao lado. Entreguei a chave ao deputado Roberto Jefferson e ele me pediu sigilo. Poucos dias depois, disse a ele que deveríamos providenciar um segurança para tomar conta daquela dinheirama. Ele me respondeu: o dinheiro já não está mais aqui no PTB. Não sei para onde ele levou. Acho que Jefferson não distribuiu o dinheiro. Jacinto Lamas, o ex-tesoureiro do PL, também depõe na CPI do Mensalão. Afirma ter ido buscar, por determinação do ex-deputado Valdemar Costa Neto do PL de São Paulo, pacotes, envelopes e encomendas sempre em dinheiro vivo na sede da SMPB em Belo Horizonte e na agência do Banco Rural no Brasília Shopping. Confessa também o recebimento em hotéis. Neste caso, Simone Vasconcelos, diretora da SMPB, entregava o dinheiro. Era sempre um acerto entre o Valdemar e o Delúbio. 96, dia 17 de agosto de 2005. Preso o advogado Rogério Buratti, ex-secretário de Antônio Palocci do PT de São Paulo, na Prefeitura de Ribeirão Preto, em São Paulo. Acusado de tentar destruir contratos de venda de imóveis e cheques, documentos que o incriminariam em negócios suspeitos, Rogério Buratti é denunciado pelo Ministério Público por lavagem de dinheiro e formação de quadrilha no esquema de compra e venda de fazendas de 2 empresas de ônibus. Preso também o corretor de imóveis Claudinei Mauad, envolvido nas transações de Rogério Buratti. Investigações sustentam que Rogério Buratti comprou 3 fazendas nos últimos 2 anos. Por uma propriedade em Ituverava, em São Paulo, pagou R$ 280 mil. Em seguida, trocou-a por terras em Pedregulho, em São Paulo, que custaram R$ 600 mil. Em novo negócio, vendeu a fazenda de Pedregulho e comprou uma outra em Buritizeiro, Minas Gerais, por R$ 1,2 milhão. Mais recentemente, teria se desfeito da última propriedade e comprado 2 empresas de ônibus por R$ 2,6 milhões, na cidade de Rancharia, em São Paulo, e Presidente Venceslau, também em São Paulo. Para o Ministério Público, os negócios evidenciam operações de lavagem de dinheiro. Teriam sido firmados por meio de contratos de gaveta. As empresas de ônibus estariam em nome de terceiros. Interceptação telefônica autorizada pela Justiça indicaria que Buratti já comprara nova fazenda em Catalão, em Goiás. Em 1992, Rogério Buratti chegou a Ribeirão Preto para coordenar a campanha vitoriosa do então candidato a prefeito, o vereador Antônio Palocci. Chegou sem nada dirigindo um Fusca. O petista Palocci governou Ribeirão Preto de 1993 a 1996. Em 2000, foi eleito prefeito pela segunda vez. Em 2005, o patrimônio de Buratti ultrapassaria R$ 3 milhões. Ele acabou afastado da prefeitura de Ribeirão por se meter com uma empreiteira. Veio à pública a gravação de uma conversa suspeita entre Buratti e um empresário. Em seguida, Buratti trabalhou como assessor da prefeitura de Matão, em São Paulo, na época também sob comando do PT. De lá foi para a empreiteira Leão Leão, que havia sido a principal doadora da segunda campanha de Antônio Palocci a prefeito de Ribeirão. Buratti tinha o cargo de vice-presidente da Leão Leão em 2004, quando foi forçado a sair da empreiteira. Palocci era ministro da Fazenda de Lula e Buratti estava metido em novo escândalo, o da suposta extorsão de dinheiro da multinacional Getec. A empresa norte-americana queria renovar um contrato com a Caixa Econômica Federal, subordinada justamente ao Ministério da Fazenda. Valdomiro Diniz também teria participado da operação. Buratti é indiciado por suspeita de envolvimento em esquema de fraude em licitações e contratos irregulares de limpeza pública em Ribeirão e outras 9 cidades de São Paulo e Minas Gerais em benefício da Leão Leão. Palocci não comenta a prisão. Buratti fecha acordo com o Ministério Público. Iria colaborar com a Justiça nas investigações em troca de redução da pena. 97, dia 18 de agosto de 2005. Em depoimento à CPI do Mensalão, Delúbio Soares sai-se com evasivas. Além da sucessão de negativas, o ex-tesoureiro do PT não se lembra de mais nada. E os empréstimos de Marcos Valério ao partido? Tem que verificar se foram R$ 55 milhões, R$ 56 milhões, R$ 58 milhões. Do dinheiro repassado ao publicitário Duda Mendonça, não sei se são 12 milhões, 16 milhões, 17 milhões. Sobre a grana que o PT ficou de dar ao PL pelo apoio em 2002, algo em torno de 9 milhões a 10 milhões de reais. De acordo com Delúbio Soares, ele não tinha nenhum tipo de controle sobre quanto foi pago e a quem. Também nega a existência de documentação sobre empréstimos feitos por Marcos Valério.
Não fizemos contabilidade nenhuma. Eu falava com Marcos Valério, ele fazia o empréstimo. Não temos nem contabilidade de caderneta. Delúbio Soares tem precisão cirúrgica, no entanto, quando interessa. O PT nunca comprou voto, nunca comprou deputados, nunca comprou votação. O deputado Virgílio Guimarães, do PT de Minas Gerais, introduziu Marcos Valério. Quando Virgílio me apresentou a Marcos Valério, disse que ele tinha experiência em campanhas. Ao falar de experiência, quero dizer alguém que sabe trabalhar com recursos, que não faz mutreta. Dos repasses de dinheiro do PT a partidos aliados. Parte do dinheiro era para resolver débitos de 2002, uma parte para planejar em 2003 as campanhas eleitorais de 2004 e uma parte para a eleição de 2004. Sei que foi uma ilegalidade. Pagar dívida de outro partido com dinheiro não contabilizado é proibido pela lei eleitoral. Apesar de se definir como pessoa fiel e capaz de delatar as pessoas, ele não era parceiros com quem manteve negociações. No PMDB, rachado em relação ao apoio ao governo, o contato era feito com o deputado José Borba. No PTB, o contato inicial foi com o ex-presidente José Carlos Martinez e depois da sua morte com o deputado Roberto Jefferson. No PL, as conversas eram com o presidente Valdemar Costa Neto. No PP, com o deputado José Janine. Os tesoureiros listam os diretórios do PT que receberam recursos de Caixa 2. Cita São Paulo, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Minas Gerais, Goiás e Distrito Federal. Pedi para o Marcos Valério resolver com esses estados. Delúbio se atrapalha ao ser inquirido pelo deputado Júlio Redecker, R-E-D-S-E-K-E-R, do PSDB de Rio Grande do Sul. O deputado procura esclarecer a transferência de R$ 457 mil do Valério Duto para Márcio Lacerda, ex-secretário executivo do ministro da Integração Nacional, Ciro Gomes, PSB de Ceará. O dinheiro teria usado para quitar dívida com a agência New Trade, do publicitário Em Arte Jacome Paz. Depois de trabalhar para Ciro no primeiro turno de 2002, o publicitário prestou serviço à campanha de Lula no segundo turno. O diálogo é tenso. O dinheiro foi enviado para Ciro Gomes? Sim. Pagou despesas de campanha de Ciro ou de Lula? De Ciro. Mas Ciro disse que foi serviço prestado pelo marqueteiro dele no segundo turno à campanha de Lula. Não foi. O dinheiro pagou serviços prestados pelo Enate à campanha de Ciro no segundo turno. Mas Ciro não foi candidato no segundo turno. Ele apoiou a candidatura de Lula. O Enate trabalhou com Duda Mendonça. Eles filmaram o Ciro para o programa de Lula no segundo turno. O dinheiro pagou despesas que o Ciro teve no segundo turno. Então, o dinheiro de Valério, de Caixa 2, pagou despesas de campanha de Lula no segundo turno. Delúbio silencia. 98, dia 19 de agosto de 2005. Em depoimento na Delegacia Seccional da Polícia Civil de Ribeirão Preto, em São Paulo, Rogério Buratti admite esquema irregular de financiamento da campanha de Lula em 2002, com dinheiro de Caixa 2 de casas de bingo de São Paulo e do Rio de Janeiro. A operação rendeu R$ 2 milhões à campanha, o que lhe foi confidenciado por Ralph Barchetti, secretário da Fazenda do então prefeito de Ribeirão Preto, Antônio Palocci, do PT. Para lembrar, o prefeito Palocci virou coordenador de campanha de Lula em 2002, substituindo o prefeito petista Celso Daniel de Santo André, em São Paulo, assassinado. Ralph Barchetti também morreu vítima de câncer. Rogério Buratti relata que as casas de bingo tinham interesse na regularização do jogo no Brasil. A medida provisória que regulamentava a atividade, elaborada a pedido do ministro José Dirceu, do PT de São Paulo, foi abandonada depois de divulgada a gravação em que Valdomiro Diniz aparecia pedindo propina ao empresário de jogo Carlinhos Cachoeira. De Buratti aos 6 promotores do Ministério Público que tomaram o depoimento. Em relação à exploração dos bingos no país, tenho conhecimento de que houve 2 contribuições em 2002 para a campanha do presidente Lula, que foram efetivadas por 2 grupos, um do Rio de Janeiro, cujo nome desconheço, outro de São Paulo. O grupo de São Paulo ofereceu R$ 1 milhão. Não sei o montante oferecido pelo grupo do Rio. Acredito que seja em torno de 1 milhão ou mais. A contribuição foi encaminhada diretamente ao Comitê Financeiro da campanha na sede nacional do PT. O comitê era coordenado por Delúbio Soares. Ele tinha conhecimento. O interesse dessas contribuições era a regulamentação do jogo de bingo no Brasil, o que não aconteceu. O economista César Queiroz Benjamin, fundador do PT, em entrevista ao repórter Wilson Tosta, do jornal O Estado de São Paulo, ele afirma que tomou conhecimento de financiamentos irregulares de bancos e empreiteiras ao PT durante a campanha presidencial de 1994. O dinheiro beneficiava o candidato Lula, derrotado por Fernando Henrique Cardoso, do PSDB de São Paulo. Na época, César Queiroz Benjamin fazia parte da coordenação de campanha do PT. Tentei discutir na direção nacional, não houve possibilidade, e resolvi levar ao Encontro Nacional do PT de 1995, que era o primeiro na sequência da eleição. E aí ficou claro para mim que já estava havendo no PT o início do esquema que agora vem à luz, inclusive com os mesmos personagens. Eu tive a percepção de que isso continha um perigo extraordinário, que era a entrada do PT pesadamente de esquemas de financiamento que teriam um impacto grande na vida interna do partido. O Dirceu foi eleito para a presidência, esse grupo que agora está nas manchetes assume cargos-chave, e fica claro que o PT tinha tido uma inflexão para pior. A direção passava
sabe a gerenciar interesses. Segundo César Queiroz Benjamin, o processo de corrupção no PT talvez tenha começado antes, com um esquema de financiamento montados por Delúbio Soares. O tesoureiro petista representara a CUT, a Central Única dos Trabalhadores ligada ao PT, no FAT, o Fundo de Amparo ao Trabalhador. Até essa época, a articulação, que é o grupo do Lula e do Dirceu, ainda disputava a hegemonia no PT, cabeça com cabeça. A minha interpretação é de que esse grupo usou esquemas de financiamento heterodoxos para fortalecer a articulação, porque o FAT faz convênios com sindicatos, e assim fortaleceu as finanças da articulação, que passa a manejar poder financeiro, que é uma arma nova na luta. Passa a ter capacidade de financiar candidaturas, trazer pessoas, estabelecer pontes. Delúbio se tornou figura paradigmática, foi tesoureiro da CUT, foi para o PT como tesoureiro. E esse grupo começa a ser conhecido como os operadores. Para César Benjamin, Lula dissolveu por dentro os valores da esquerda. O Lula garante que foi traído, que não sabia, mas eu não acredito nisso. Foram práticas sistemáticas durante mais de 10 anos do grupo que era mais próximo dele. Parece completamente inverossímil que ele fosse o único a não saber. Eu, que já estava fora do PT, sabia. Como o Lula poderia não saber? O grande legado do Lula é essa disseminação do antivalor. O valor da esperteza, o valor de se dar bem, de não estudar, ter orgulho de não estudar. Eu diria que o Lula sempre foi um grande guarda-chuva para os oportunistas no PT. Uma coisa é o partido ter um líder que é honesto, honrado. Então, quem quer ser picareta fica meio acuado. Pode até querer ser picareta, mas não é a regra. Outra coisa é você estar num ambiente em que veio de cima o exemplo. Então, sob a liderança do Lula, eu diria que se formou a pior geração de militantes da esquerda brasileira de toda a sua história. Pragmática, oportunista, individualista e carreirista. 20 de agosto de 2005. A revista Veja obtém informações exclusivas do doleiro Antônio Oliveira Claramonte, o Toninho da Barcelona. Ele responde a uma lista de 20 perguntas do repórter Policarpo Júnior. Relata o envolvimento do PT com o mundo das remessas de divisas para o exterior, as trocas de dólares por reais e outras transgressões. Fala de uma conta clandestina do PT operada pelo TradeLink Bank, uma offshore ligada ao Banco Rural nas Ilhas Caimã. O esquema funcionava para o PT sacar dinheiro do exterior e usá-lo no Brasil. Segundo Toninho da Barcelona, a operação era conduzida por Dario Messer, um doleiro do Rio. O TradeLink remetia o dinheiro para a offshore de Dario Messer no Panamá. Ao mesmo tempo, uma quantia correspondente era liberada em reais no Banco Rural em Belo Horizonte. Do repórter. O esquema é uma forte evidência de que os 28 milhões de reais que o Valério diz ter obtido na forma de 2 empréstimos junto ao Banco Rural sejam simplesmente recursos internados pelo PT a partir de sua conta clandestina no exterior. Conforme a reportagem, os cofres do PT viviam abarrotados de dólares. Em 2002, no auge da campanha presidencial, a casa de câmbio do doleiro Antônio Oliveira Claramonte, a Barcelona, chegou a fazer trocas de moeda em ritmo quase diário. A revista implica o deputado Devani Ribeiro, do PT de São Paulo, há 30 anos, amigo do Lula. As trocas de dólares por reais que se materializavam no gabinete do então vereador e hoje deputado Devani Ribeiro integram outro braço do esquema petista. Neste caso, o partido mantinha volumes consideráveis de dólares em dinheiro vivo, escondido em cofres ou malas ou cuecas, e acionava a casa de câmbio quando precisava convertê-los em reais. Em geral, quem ligava para a casa de câmbio Barcelona era o assessor legislativo da Câmara dos Vereadores, Marcos Lustosa Ribeiro, que vem a ser filho do deputado Devani Ribeiro. No telefonema, Marcão, como é conhecido, perguntava a cotação de venda e informava quanto queria trocar. No início de 2002, as trocas eram esporádicas e ocorriam a cada 10 ou 15 dias. No meio do ano, alcançaram um ritmo alucinado. Com a aproximação das eleições, tornaram-se quase diárias, lembra o doleiro. O repórter entrevista Marcelo Viana, responsável pelas operações de balcão da Barcelona na época. As trocas de dólares por reais chegaram à casa dos 500 mil reais semanais. Dependendo do volume, as somas eram entregues em sacolas ou envelopes no gabinete do vereador Devani Ribeiro. Diz Viana, mas também já levei dinheiro preso às meias e debaixo da roupa. Marcos Lustosa, o filho de Devani, não nega. Ressalva para livrar o pai. Não era dinheiro de política, meu pai não tinha nada a ver com isso. Era dinheiro que eu ganhava com serviço de informática que fazia na Câmara e trocava por dólar. Coisa pequena, para o meu uso mesmo. O pai, convenientemente, esconde-se atrás do filho. Se o Marcos trocou dinheiro com Toninho da Barcelona, o problema é dele. O Marcos é maior de idade, casado, vacinado e cuida da vida dele. Outro esquema relatado por Toninho do Barcelona funcionou em Santo André e São Paulo durante a administração do prefeito Celso Daniel, do PT. Movimentou dinheiro a ponto de a cambista Nelma Cunha ter de acionar Toninho da Barcelona por não dispor das quantias solicitadas, sobre a corretora Bônus Banval de São Paulo. Os esquemas mais complexos, mas igualmente clássicos do PT, funcionavam na corretora Bônus Banval. Toninho da Barcelona conta que a corretora era usada pelo partido para intermediar operações fraudulentas, e assim tornou-se uma das principais fontes de pagamento do mensalão. A sua especialidade eram as operações de esquenta-esfria, nas quais os prejuízos eram sempre dos fundos de pensão das estatais.
As ligações entre o PT e a Abono são estreitas. Os sócios são amigos íntimos de José Dirceu, acusa Doleiro. 101, dia 22 de agosto de 2005. Cai Marcos Antônio Carvalho Gomes, presidente do Fundo de Pensão Fundação Real Grandeza, dos funcionários de Furnas Centrais Elétricas e da Eletronuclear. Filiado ao PT, ele teria investido irregularmente R$ 151 milhões em certificados de depósitos bancários do Banco Santos. Do total aplicado, R$ 131 milhões não foram mais recuperados. 102, dia 23 de agosto de 2005. Em depoimento à CPI do Mensalão, o ex-deputado Valdemar Costa Neto, de São Paulo, presidente do PL, dá explicações. Recebeu R$ 6,5 milhões em recursos do Caixa 2 do PT entre janeiro de 2003 e setembro de 2004. Pagou despesas com material de campanha do presidente Lula no segundo turno das eleições de 2002. O jogo de Valdemar Costa Neto. A situação em São Paulo era difícil. Lula tinha vencido José Serra no primeiro turno por apenas 100 mil votos. Tínhamos que entrar com força. Encomendei o material e o dinheiro foi gasto para pagar os fornecedores. Valdemar Costa Neto foi autorizado a fazer os gastos pelo tesoureiro Delúbio Soares porque ele estava cheio de dívidas e não podia mais procurar os fornecedores. Mas Valdemar não tem como comprovar os dispêndios, só tem recibos de 1,7 milhão. Os outros 4,8 milhões de reais foram entregues sem comprovação. Estou tentando pegar alguns recibos no PT. Ivan Guimarães, ex-presidente do Banco Popular, depõe na CPI dos Correios. Braço do Banco do Brasil, o Banco Popular foi criado em 2003 para fomentar a concessão de microcréditos. Em 2004, Ivan Guimarães alugou o apartamento de Rogério Tolentino, sócio de Marcos Valério. Imóvel vendido por Ângela Saragossa, ex-mulher de José Dirceu, do PT de São Paulo. No primeiro ano de funcionamento, o Banco Popular gastou 29,7 milhões de reais com propaganda, mais que os 21,3 milhões liberados para a concessão de microcréditos, diz Ivan Guimarães. Os gastos de marketing são mais elevados no primeiro ano porque é preciso construir a imagem da instituição. Em seu depoimento, ele atribui toda a responsabilidade pelas despesas e decisões sobre gastos de propaganda à diretoria de marketing do Banco do Brasil, chefiada por Henrique Pisolato. Remetíamos os recursos ao Banco do Brasil e eles efetuavam os dispêndios, não tínhamos contato com agências de publicidade. O Banco Popular contratou sem licitação a Lumen Serviço de Informação. Por R$ 35 mil por mês, a empresa de consultoria faria o desenvolvimento da suporte à estrutura e gestão de serviços. A Lumen é de Bonerges Ramos Freire. Ele é casado com Patrícia Valente, irmã de Mônica Valente, mulher de Delúbio Soares. O negócio foi encerrado em abril de 2005. 103, dia 24 de agosto de 2005. Depois de quase 2 meses, o ex-líder do PT na Câmara dos Deputados, Paulo Rocha do Pará, admite publicamente que a assessora Anita Leocádia Pereira Costa sacou R$ 620 mil do Valério Duto. O dinheiro, explica o deputado, foi usado para pagar dívidas da campanha eleitoral no Pará, apesar de nada ter sido informado ao Tribunal Regional Eleitoral. Em relação aos outros R$ 300 mil atribuídos a Paulo Rocha na lista de Marcos Valério, o parlamentar informa que foram entregues ao PSB paraense. Paulo Rocha, presidente do diretório do PT no Pará, considera o ato da assessora irregular, mas não estranho. Afinal, justifica o deputado, Ana Leocádia Pereira Costa fez as retiradas na condição de militante do PT. Paulo Rocha não vê motivos para ser cassado. Não cometi nenhum crime, não matei, não roubei, cumpri meu dever de presidente regional do PT. Em Passo Fundo, Rio Grande do Sul, o escritor Carlos Alberto Libânio Cristo, Frei Beto, amigo histórico de Lula, afirma que um pequeno grupo de dirigentes do PT atola pé e alma na corrupção e compromete todo um projeto. Frei Beto, nomeado para trabalhar no Palácio do Planalto como assessor especial de Lula, pediu para deixar o cargo depois de 1 ano. Ele concede entrevista ao jornal O Estado de São Paulo. Nem sob os anos da ditadura, a direita conseguiu desmoralizar a esquerda, como esse núcleo petista fez em tão pouco tempo. Na ditadura, apesar de todo sofrimento, perseguições, prisões, assassinatos, nós saímos de cabeça erguida e certos de que tínhamos contribuído para a redemocratização do país. Agora não. Esses dirigentes desmoralizam o partido e respingaram lama por toda esses dirigentes desmoralizaram o partido e respingaram lama por toda a esquerda brasileira. 105, dia 26 de agosto de 2005. O Ministério Público do Rio de Janeiro conclui inquérito que investigou gravação clandestina de conversa entre o empresário de jogos Carlos Augusto de Almeida Ramos, o Carlinhos Cachoeira, e o então presidente da Loterge, a estatal fluminense de loterias, Valdomiro Diniz. A divulgação da fita em fevereiro de 2004 provocou um escândalo. Em consequência, Valdomiro Diniz pediu demissão do Ministério da Casa Civil, onde era importante assessor de José Dirceu, do PT de São Paulo. Note-se, ele não foi demitido. Na gravação, Valdomiro Diniz e Carlinhos Cachoeira aparecem negociando contratos e propina durante a reunião realizada em 2002. A Polícia Federal fez perícia na fita e não detectou montagem ou edição fraudulenta. O diálogo trata da doação de dinheiro do empresário a campanhas eleitorais, em troca de vantagens em contratos da Loterge.
Valdomiro Diniz pede comissão de 1% sobre os negócios aprovados. O Ministério Público requer que a Justiça obrigue o ressarcimento aos cofres públicos, aplique multa e o puna com a perda dos direitos políticos. Note-se bem, Valdomiro Diniz não foi demitido do governo Lula, pediu para sair. Extrato bancário do PT na CPI dos Correios. É do período de 15 de dezembro de 2003 a 31 de maio de 2004. Mostra 23 depósitos ao partido, num total de 3,2 milhões de reais. Os depósitos têm valores redondos e variam. Os depósitos têm valores redondos e variam de 20 mil a 300 mil reais, como se fossem mensalinhos, mensalões e supermensalões. Era a época de glória da relação PT/Marcos Valério, com saques e pagamentos, enfim. Além dos valores redondos, chama a atenção que apenas 2 dos 23 depósitos têm identificação. Um dos depositantes, Carlos Alberto Timóteo, é funcionário do PT. Mas não confirma a operação. 106, dia 27 de agosto de 2005. A revista Época traz a reportagem Lavanderia Mensalão. Denuncia operações suspeitas de mais de 100 milhões de reais com recursos dos fundos de pensão. De acordo com a revista, o dinheiro dos fundos foi parar nas mãos de operadores do mensalão e, em parte, acabou desviado e levado ao exterior, principalmente para paraísos fiscais do Caribe. O texto é assinado pelos repórteres Ricardo Greenbaum, Leandro Loyola e David Friedlander. O esquema foi executado em 2003 e 2004 e envolve pelo menos 5 fundos de pensão de empresas estatais. Os fundos, que são os investidores mais ricos do país, teriam perdido dinheiro fraudando os associados de propósito. A suspeita de que dirigentes dos fundos, donos de cargos políticos, aplicavam os recursos de forma intencional em investimentos sabidamente perdedores. O prejuízo ficava com os trabalhadores que supostamente deveriam ter as suas poupanças administradas com eficiência para não lhes faltarem recursos na hora de receber as pensões do futuro. A maracutaia é justamente o rateio do dinheiro perdido entre especuladores e políticos. A simulação da aposta no mercado financeiro serviu para justificar a saída do dinheiro dos fundos. No mercado financeiro, esse tipo de golpe é muito popular, até pela dificuldade em incriminar os responsáveis. Como as operações da BMIF, a Bolsa de Mercadorias e Futuros, são muito complicadas e todo dia a gente ganhando e perdendo milhões, quando alguém é apanhado em delito financeiro, costuma se defender dizendo que errou na hora de aplicar e que isso faz parte do jogo. 107, dia 28 de agosto de 2005. O jornal O Globo, do Rio, traz reportagem mostrando o resultado de trabalhos de auditoria realizados em contratos firmados pelos Correios no valor de 7 bilhões de reais em 2003 e 2004. O assunto é grave. Foram constatados 525 tipos de irregularidades, a maior parte considerada de alto risco para os cofres públicos. O repórter José Casado mergulhou no mundo de licitações dirigidas a orçamentos irreais, pagamentos sem cobertura contratual, reajustes indevidos e pregões eletrônicos distorcidos. A força-tarefa, que examinou os contratos de 40 departamentos da estatal, foi formada por técnicos do TCU, o Tribunal de Contas da União, e da CGU, a Controladoria Geral da União. A maior distorção ocorreu no chamado Correio Híbrido Postal, sistema de correspondência eletrônica para grandes clientes. O projeto estava pronto em 2002 por 861 milhões de reais. A licitação foi suspensa. Reapareceu em 2004 com um orçamento de 4,4 bilhões de reais. Variação injustificada. Exigência de capacidade tecnológica de impressão de 100 milhões de reais de páginas por mês direcionaria o certame à American Bank Note. Os auditores descobriram gastos fraudulentos de 1,2 bilhão para comprar equipamentos num projeto feito sem estudo de viabilidade, sem comprovação de gastos e sem informações adequadas sobre custos. Os resultados foram máquinas ociosas e softwares desperdiçados. O projeto foi definido como exemplo de ineficiência e anti-economicidade. A inspeção detectou vários rombos, como gastos de 100 milhões de reais em produtos dispensáveis. Houve despesas irregulares da ordem de 175 milhões no projeto Rede Corporativa. Outros 90 milhões aplicados em estudos de viabilidade foram considerados ineficientes e desatualizados. 108, dia 19 de agosto de 2005. A semana começa quente no Congresso Nacional. Pronto o parecer que recomenda a cassação do deputado Roberto Jefferson, do PTB do Rio de Janeiro, autor das denúncias do escândalo do Mensalão. Para o relator, deputado Jairo Carneiro, do PFL da Bahia, Jefferson comportou-se de forma incompatível com a ética e o decoro parlamentar. Jairo Carneiro acusa-o por receber dinheiro de Caixa 2 na campanha de 2004 e por tráfico de influência em empresas estatais. O presidente da Câmara dos Deputados, Severino Cavalcante, do PP de Pernambuco, não aceita a tese de que houve pagamentos de mensalões.
Fazendo coro ao discurso governista, fala em dinheiro repassado com a finalidade de quitar dívidas eleitorais, algo menos grave. Severino Cavalcante sugere apenas censura ou repreensão para os envolvidos, não a perda de mandatos. O senador Delcídio Amaral, do PT de Mato Grosso do Sul, presidente da CPI dos Correios, admite ter havido distribuição de recursos a deputados, mas não aconteceu necessariamente em cotas mensais. Dependeu de migração partidária das grandes votações. O deputado Júlio Delgado, do PSB de Minas Gerais, não usa meias palavras. Qual a diferença entre um deputado que recebeu recursos mensalmente e outro que recebeu para pagar despesa de campanha? Nenhuma. Ambos ficam comprometidos com o governo. Fernando Gabeira, do PV do Rio de Janeiro, critica a tese de que não registro de dinheiro de campanha é crime menor. Não é só a Caixa 2, e tampouco importa se houve mensalão ou semestrão, houve suborno. De Ricardo Izar, do PTB de São Paulo, presidente da Comissão de Ética da Câmara. Existem provas cabais e não meros indícios de que houve pagamentos e retiradas irregulares de dinheiro por parte de alguns parlamentares oriundos das empresas do senhor Marcos Valério via Banco Rural e outros meios. Algumas retiradas foram inclusive cíclicas, o que é um indício de um esquema de pagamento mensal e sistemático de deputados. O deputado André Costa, do PT do Rio de Janeiro, anuncia o seu desligamento do PT e nota acusa decadência moral e ética. O aparelhamento do partido sob o rígido controle de uma oligarquia tem produzido uma inaceitável corrupção de valores e práticas. Também se desliga do PT o senador Cristóvão Buarque, do Distrito Federal. 109, dia 30 de agosto de 2005. Em depoimento à CPI do Mensalão, o operador de mercado José Carlos Batista, dono da empresa Guaranhuns, diz ter sido contratado por Valério em novembro de 2002. Deveria intermediar a entrega de dinheiro à coligação PT-PL. Ao PL repassou 4,5 milhões de reais. Já foram identificados 63 depósitos da SMPB a Guaranhuns no valor de 6 milhões de reais, relata Batista. A partir de 2002, quase toda semana eu levava em espécie dinheiro para os representantes da coligação com o PL. O empresário conta mais uma história. Foi chamado por Valério para intermediar a aquisição de 10 milhões de reais em certificados de reflorestamento. A compra de títulos iria lavar dinheiro para pagar dívidas do PT e do PL. A Guaranhuns e a Bônus Banval trabalharam juntas. Teriam sido criadas para atuar no financiamento de partidos políticos. No meio do depoimento, Batista resolve recuar. Desdiz o que afirmara porque entende que iria se complicar. Se algum erro cometi, foi o de acreditar na hipnose coletiva que colocava o PT como partido da honestidade, da ética e da transparência. Para o deputado José Rocha, do PFL da Bahia, José Carlos Batista é um laranja. Tudo indica que a Guaranhuns é uma empresa de fachada, usada para dificultar o rastreamento do dinheiro que saia das empresas do senhor Valério. Em desabafo ao repórter Expedito Filho, de O Estado de São Paulo, Valério diz: "Minha vida virou um molampo. Eu virei um molampo. Fui usado e abandonado pelo PT, um partido de pessoas sem coração. Somente eu e Delúbio somos responsabilizados por tudo. Cadê José Dirceu, José Genuíno, Silvinho Pereira, Antônio Palocci? Todos sumiram e só se fala em Marcos Valério como responsável por tudo. Estão preparando uma pizza." Marcos Valério se diz amigo de Delúbio Soares. Para ele, o ex-tesoureiro não fez nada sem a ordem e orientação do ex-ministro José Dirceu. Delúbio não conta tudo o que sabe porque é um idiota. Ele tem uma fidelidade canina e é o único por quem eu tenho amizade. Mas eu tenho raiva do PT e gostar do Delúbio e odiar o PT pode parecer um paradoxo. Mas o Delúbio foi afastado, expulso e, como eu, abandonado. 110, dia 31 de agosto de 2005. Entrevista de Soraya Garcia, assessora financeira do PT na campanha de reeleição do prefeito de Londrina, no Paraná, Nedson Micheletti, do PT, em 2004. Ela fala ao repórter José Márcio, da Folha de São Paulo. Acusa o ex-ministro da Casa Civil, José Dirceu, do PT de São Paulo, de carregar dinheiro vivo para Londrina, onde circulou no automóvel blindado da marca BMW. O ministro José Dirceu veio a Londrina em 18 de setembro. Era um sábado e durante a semana todo mundo no comitê financeiro reclamava de dificuldades para pagar contas de campanha. Na segunda-feira o comitê tinha 300 mil reais em caixa. Todo esse dinheiro era em notas de 100 reais, e com lacre do Banco do Brasil. O Dirceu veio em jatinho particular, chegou às 15h30 e foi embora antes das 17 horas. Soraya Garcia menciona o coordenador da campanha de Nedson Micheletti, Augusto Dias Júnior. Ele confirmou na época que José Dirceu trouxera o dinheiro. Filiado ao PT, Soraya Garcia decidiu denunciar o que viu em razão do desencanto com a forma como o PT fez política em Londrina. Mais dois envolvidos por Soraya Garcia, Gilberto Carvalho, do PT de São Paulo, chefe de gabinete de Lula, e a irmã dele, Márcia Lopes, vereadora licenciada do PT em Londrina e secretária executiva do Ministério do Desenvolvimento Social. Eu nunca vi o Gilberto Carvalho trazer dinheiro pessoalmente a Londrina, mas todas as vezes que existiam dificuldades de caixa, o Augusto Dias Júnior e o Jacques falavam que era preciso ligar para ele, e o dinheiro surgia. Jacques Aparecido Dias é presidente do PT de Londrina, sobre Márcia Lopes.
Tinha também a Márcia Lopes, que era acionada para despesas em eventos. O Jacques e o Augusto me avisavam que eventos no Buffet Carvalho eram um problema da Márcia Lopes. Aconteceram vários eventos desse gênero. Soraya Garcia cita mais dois, o ministro do Planejamento, Paulo Bernardo, do PT do Paraná, e o presidente do PT do Paraná, deputado André Vargas. Ambos participaram de reunião para decidir a contratação de cabos eleitorais. O Jacques disse que tinha reunido 2.000 pessoas que seriam contratadas por R$100 ao dia. O André Vargas perguntou ao Paulo Bernardo se o número de cabos eleitorais estava bom e se havia como pagá-los. O Bernardo falou que estava bom e que existia lastro para isso. Lastro era dinheiro. Além dos três, estavam na reunião Augusto Dias Júnior, coordenador da campanha, e os candidatos a vereador Cláudio Renato Lima e Eloir Valença. Eu assisti à reunião e estava separando dinheiro para pagar despesas de campanha. Depoimento à CPI dos Correios é de Enivaldo Quadrato, dono da corretora Bônus Banval. Ele conta que atendeu pedidos de Marcos Valério. Mandou um funcionário fazer 3 retiradas de dinheiro na agência do Banco Rural da Avenida Paulista, em São Paulo, num total de R$605 mil. Dá como exemplo um dos saques ocorrido em março de 2004 no valor de R$255 mil. Não havia saque de cheque, era só chegar na agência do Rural, procurar o senhor Guanabara, na tesouraria, e já estava tudo separadinho. O dinheiro foi entregue integralmente ao Valério. Segundo Enivaldo Quadrado, Valério pediu indicações de investimentos para fundos de pensão. Na CPI, suspeita-se que os fundos abasteceram indiretamente o Caixa 2 do PT. Faziam aplicações em instituições como o Banco Rural e o BMG, e em troca os bancos autorizavam empréstimos para as empresas de Marcos Valério, cientes de que o dinheiro não seria devolvido. O COAF, Conselho de Controle de Atividades Financeiras do Ministério da Fazenda, entrega relatório à CPI dos Correios. O documento classifica de operações atípicas com movimentações incompatíveis e sistemáticas, contabilizações de prejuízos, as operações do Fundo GEAP, ligado a vários ministérios, e o Portus, Fundo de Pensão vinculado a companhias portuárias. O GEAP tem faturamento bruto anual de R$1,1 bilhão, movimentou 55 milhões entre janeiro de 2003 e março de 2005. Teve perdas de 1,3 milhão de reais nas transações. Além disso, efetuou 2 saques suspeitos em dinheiro nos valores de R$201 mil e de R$144 mil. O Portus tem faturamento brutal anual de R$1 bilhão, girou 26,5 bilhões de reais e acumulou prejuízo de R$747 mil. 111, dia 11 de setembro de 2005. Em sessão conjunta, as CPIs dos Correios e do Mensalão aprovam por unanimidade relatório denunciando 18 deputados federais por um amplo conjunto de crimes políticos. O documento solicita a abertura de processo de cassação de mandatos contra os citados. Os parlamentares fazem parte da lista de beneficiários dos saques das contas de Marcos Valério. Entre os crimes, improbidade administrativa, corrupção ativa e passiva, prevaricação, infração à legislação eleitoral e sonegação fiscal. O relatório vai para o Conselho de Ética da Câmara, do relator da CPI, deputado Osmar Serraglio, do PMDB do Paraná. Não será fácil alguém se contrapor a algo tão evidente aos fatos documentados. O que fizemos foi reunir provas. Da senadora Heloísa Helena, do PSOL do Alagoas. Deve ficar claro que esses 18 são insignificantes perto do número de parlamentares que receberam dinheiro para ser base de bajulação do governo. Do relatório. Em 2003, com a posse do novo governo, vivia-se um sonho de um Brasil diferente, com inclusão social, participação popular, boa escola e salário digno. Hoje, ao contrário, percebe-se um sentimento generalizado, misto de decepção e indignação por conta da corrupção política praticada pelos dirigentes de alguns partidos políticos e pelas suspeitas que pairam sobre membros do Congresso. O documento refere-se ao deputado Roberto Jefferson, do PTB do Rio de Janeiro. Ninguém melhor do que quem, diuturnamente, compartilhava o exercício do poder para destrinçar-lhe as entranhas. O parlamentar comandava, através de indicados, cargos dos Correios, IRB, DENIT, Eletronorte, etc. A ninguém convence a versão de que Valério tenha garantido os empréstimos do Banco Rural e do BMG ao PT apenas em nome da amizade com Delúbio Soares. Mais difícil ainda de acreditar é a alegação de que essa amizade justifica os empréstimos para financiar partidos. Outro trecho do relatório. Cabe constatar a migração exagerada em direção a determinados partidos e os métodos de cooptação utilizados. Para explicar esse nebuloso esquema, é perfeitamente plausível a tese de que os empréstimos foram simulados para dar aparência lícita a dinheiro de origem ilícita, que seria destinado ao bolso de políticos sob o falso argumento de dívidas passadas. O que resta em conteste é o recebimento de dinheiro por parlamentares e dirigentes de partidos da base do governo na Câmara.
Agora aborda o mensalão. O que menos interessa a esse respeito é a periodicidade dos pagamentos. O fato importante do qual não podemos nos afastar é o recebimento de vantagens indevidas. Sobre estatais, acusa a utilização de diretorias como forma de empresas contratadas pela administração pública contribuírem para partido como se isso não fosse adicionado ao custo dos serviços, onerando a população. O relatório traz críticas à prática do Caixa 2. Quem admite o Caixa 2 confessa ilícito eleitoral, o que só por si é merecedor de severa reprimenda, porque aceita a bula à eleição. Nada mais compromete a democracia que uma eleição viciada, daí a necessidade de punição. Não há legitimidade em mandato financiado com Caixa 2. A utilização de meios ilícitos para ganhar eleições, não como instrumento do interesse público, mas particular ou partidário, são condutas que atentam contra o princípio do Estado democrático. Os 18 deputados enunciados: José Disseu, do PT de São Paulo, João Paulo Cunha, do PT de São Paulo, José Mentor, do PT de São Paulo, professor Luizinho, também do PT de São Paulo, Paulo Rocha, do PT do Pará, João Magno, do PT de Minas Gerais, Josias Gomes, do PT da Bahia, José Janeiro, do PP do Paraná, Pedro Corrêa, do PP do Pernambuco, Pedro Henry, do PP do Mato Grosso, Vadão Gomes, do PP de São Paulo, Vanderval Santos, do PL de São Paulo, Carlos Rodrigues, do PL do Rio de Janeiro, Sandro Mabel, do PL de Goiás, José Borba, do PMDB do Paraná, Roberto Brant, do PFL de Minas Gerais, Romeu Queiroz, do PTB de Minas Gerais e Roberto Jefferson, do PTB de Rio de Janeiro. O Conselho de Ética da Câmara aprova por unanimidade pedido de cassação de Roberto Jefferson. Ele é acusado de confessar o recebimento de R$ 4 milhões do PT por meio do Valério Duto e de fazer indicações partidárias para obter benefícios financeiros ao PTB. O processo segue para a votação final e secreta no plenário da Câmara, diz o deputado Gustavo Fruet, do PSDB do Paraná. Jefferson confessou ter quebrado o decoro parlamentar ao participar como beneficiário do mais vergonhoso esquema de submissão do Legislativo ao Executivo, do deputado Chico Alencar, do PSOL do Rio de Janeiro. Ele não é um paladino da ética, mas um sócio dissidente de um esquema, do deputado Josias Quintal, do PMDB de Rio de Janeiro. Jefferson prestou um serviço ao país e ao parlamento. Ele permitiu desvendar o esquema de corrupção. Os principais jornais do país publicam fotografias de Lula ao lado do presidente da Câmara dos Deputados, Severino Cavalcante, do PP do Pernambuco. As imagens mostram solenidade em Brasília. Lula preside a cerimônia, condecora Severino com a Ordem de Rio Branco no grau de Gran Cruz, a mais alta condecoração de Itamaraty. Os dois estão juntos mais do que nunca. Criticado por defender punição branda aos envolvidos no escândalo do mensalão, Severino passa o dia ao lado de Lula. Além do evento no Itamaraty, se faz presente em solenidade no Palácio do Planalto e depois reúne-se com Lula no gabinete presidencial. Para atrair Severino como aliado, Lula demitiu Olívio Dutra, do PT do Rio Grande do Sul, e nomeou Márcio Fortes, do PP do Rio de Janeiro, ministro das cidades. 112, dia 2 de setembro de 2005. Com a reportagem de capa, o mensalinho de Severino, a revista Veja denuncia esquema pelo qual o presidente da Câmara dos Deputados, Severino Cavalcante, do PP de Pernambuco, cobrou propina de R$ 10 mil mensais de março a novembro de 2003 do empresário Sebastião Augusto Buani, concessionário do restaurante Fiorella, instalado no 10º andar do prédio da Câmara. O repórter Alexandre Outramari teve acesso... Nossa, que desgrama de nome, Outramari. Teve acesso ao texto no qual o empresário relata a extorsão. Sebastião Buani afirma que entregava envelopes com o dinheiro exigido pelo deputado às duas secretárias de Severino Cavalcante, Gabriela Kênia Martins e Ruceli Paula Camacho. Algumas vezes a propina ia diretamente às mãos de Severino. Um cheque foi descontado pelo motorista do deputado numa agência do Bradesco. A gerente Jane de Albuquerque confirmou a operação. Em agosto, Sebastião Buani, em dificuldade, despachou o envelope com apenas R$ 6 mil. O resultado: levei uma bronca do deputado por telefone. A partir de dezembro de 2003, o empresário não conseguiu mais pagar a propina. Em 2 meses, perdeu 6 das 8 concessões de restaurantes e lanchonetes que tinha no Congresso. O repórter procurou o presidente da Câmara. Reação de Severino Cavalcante, dando tapas na mesa ao lado de um advogado, 3 assessores de imprensa e 2 funcionários. Isso é uma mentira! Ele é um canalha, safado! Esse homem não merece as calças que veste. Da reportagem. A defesa de Severino tem muito adjetivo e pouca substância. O contrato de concessão de Buani para explorar o restaurante encerrou-se em janeiro de 2003, depois da 4ª e necessariamente última prorrogação. Buani, no entanto, não foi convidado a se retirar. O deputado Severino mandou que fosse feita uma licitação para escolher um novo concessionário, mas a licitação não se realizou e ficou tudo por isso mesmo. De tal modo que Buani operou seu restaurante ao longo de todo o ano de 2003 sem nenhum amparo legal. O esquema teria começado no início de 2002. Sebastião Buani queria prorrogar a licença de funcionamento do restaurante. Procurou Severino, na época, o primeiro secretário da Câmara, responsável pela administração da casa. O empresário foi obrigado a desembolsar R$ 40 mil
dinheiro que foi dividido, segundo Boni, entre Severino e o deputado Gonzaga Patriota do PSB de Pernambuco. O empresário obteve a prorrogação. A reportagem afirma, e o documento é o documento mais escandaloso e comprometedor de toda essa história. Ali, no clandestino ato de ofício, Severino prorroga a licença de Boni até 2005. Severino não tinha poderes para isso, e ao fazê-lo produziu uma prova cabal das relações promíscuas que manteve com Boni. Explicação de Severino. Eu sou um homem experimentado, tenho mais de 40 anos de vida pública, mas não tenho a menor lembrança de ter assinado esse documento dando a prorrogação. O que pode ter acontecido é ter juntado esse negócio, ou alguém ter botado no meio dos documentos e eu ter assinado sem ler. A revista Veja também relata o episódio da nomeação do deputado Augusto Nardes, do PP do Rio Grande do Sul, como ministro do TCU, Tribunal de Contas da União. Aliado de Severino Cavalcante, Augusto Nardes era suspeito de crimes eleitoral, peculato e concussão. Quando soube da ficha do protegido do presidente da Câmara, Adilson Mota, presidente do TCU, pediu a Lula para não sancionar a nomeação devido à inobservância do requisito constitucional da reputação ilibada e idoneidade moral. Lula assinou. 113, dia 3 de setembro de 2005. A Folha de São Paulo publica detalhes de reunião do campo majoritário do PT realizada na véspera em São Paulo. A repórter Kátia Seabra obtém informações de bastidor. O destaque foi o discurso do deputado João Paulo Cunha, do PT de São Paulo. Ele é um dos acusados de envolvimento no escândalo do Mensalão. Fez desabafo repleto de ameaças veladas ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva, afirma o texto. Reclamou de ingratidão e hipocrisia. Quem tomou a decisão de fazer alianças? Foi o Zé Dirceu? Quem exigiu o contrato com Duda Mendonça? Fica implícito que para João Paulo Cunha, Lula é o responsável. Lula é o chefe. A aliança PT-PL, aponta o deputado, foi quase uma exigência do Lula. O mensaleiro insistiu, sempre se referindo ao presidente da República. Éramos nós que dizíamos ser amigos do Duda Mendonça? Que frequentávamos a casa de praia do Duda Mendonça? João Paulo Cunha também condenou a cassação de mandatos. Ninguém agiu por interesse pessoal. Se houve erro, não adianta crucificar o Zé Dirceu. Vou parar por aqui, pessoal. Página 279 do livro, parte 115. Próxima leitura aí vai ser parte 115, vai ser aí dia 5 de setembro de 2005. É isso aí, muito obrigado a todos vocês que me acompanharam até aqui. Até a próxima e falou!